Olá, meus amados, como é que vocês estão? Hoje não é gravação de vídeo aula não, gente. Algumas pessoas pediram para poder eu analisar o que está acontecendo na CPI, né? De forma jurídica, sobre o depoimento daquele hacker que vamos olhar agora o nome dele, Walter Delgatti Neto. É o que aconteceu na CPI, de forma assim a gente fazer só aquela análise de forma jurídica aqui. Eu assisti tanto na parte como foi fazer perguntas à base do governo, como teve referente à base da oposição. Aí eu analisei aqui tudo, né? Vou relatar aqui o que eu acho, mas sem, assim, não como emitir uma opinião, porque eu não sei realmente o que está assim reconhecendo em relação a investigações referente a Valdes, se tem algum processo em aberto também e tudo. Isso aí tem que ser tudo analisado, né? Mas assim, o que aconteceu na CPI? É isso que eu vou trazer a análise aqui de forma jurídica também. E vou logo dizendo aqui que eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu não me adero a nenhum partido disso, não. Claro que eu exerço minha cidadania, meu voto e tudo, mas não gosto. Não gosto porque o que eu vejo em relação a partido é muita divisão, causa muita divisão da sociedade, divisão, muita ideologia que vai criando muito conflito, que chega até, eu vejo os relatos aí passando para vida de fato mesmo. Então eu não gosto muito em relação a isso não, nem esquerda nem direita. Vou logo dizendo aqui para ninguém perguntar, não, você tá meio não, logo para deixar aqui isento sobre isso aí, mas claro que eu exerço minha cidadania, meu voto e tudo. Vou trazer aqui, tentando trazer uma análise jurídica aqui do que aconteceu, né? Como com experiência também como advogado criminalista que eu sou, como também professor de direito penal também, né? Vai tentar trazer um pouco aqui. A gente sabe a situação que estamos vivendo hoje, que está complicado de você emitir uma opinião, falar alguma coisa que você pode até receber, todo mundo fala, né? Receber até a Polícia Federal na porta da sua casa. Você questionar algo, falar algo, então tá complicado, tá muito complicado hoje, né? E você emitir uma opinião, se você não concordar com uma decisão judicial, você falar que é uma decisão inconstitucional, alguma coisa assim, você pode estar criando um alvo até nas suas costas. Então tá complicado, gente, muito complicado. Então eu vou tentar fazer isso aqui sem entrar muito em questão referente a essas coisas para não trazer nenhum problema. Gente, antes de começar, primeiramente tem que ver uma coisa. Esse Walter Delgatti, ele estava lá como testemunha. Então ele não estava lá como suspeito, acusado, estava simplesmente como testemunha. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, que a gente viu quando ele foi fazer as perguntas para em relação à bancada de oposição, simplesmente só fazia: ficarei em silêncio, resguardando direito ao silêncio, né? Que parece que foi dado um habeas corpus para ele. Eu não esteja enganado qual foi o ministro, foi o ministro Fachin. Eu não sei, também eu não sei porque tudo bota a ocorrência para o STF, para poder o STF decidir. Uma coisa também que eu não vou entrar em questão, não quero entrar aqui em questão, foi concedido o habeas corpus para ele, lá, para ele ter ficado no direito ao silêncio. Então, praticamente isso. Mais uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, né? Pelo que eu observei ali, pode ser que ele possivelmente cometeu o crime, mas isso aí tem que ser investigado, né? Isso aí tem que ser investigado direito. Não estou aqui dizendo, afirmando, mas tem que ser investigado. Por que eu digo isso aí? Porque é o falso testemunho que está lá no artigo 342. Por que eu digo isso? Mesmo de ter dado direito de silêncio a ele, eu entendo dessa forma o direito ao silêncio. Como ele não estava
sendo acusado e tudo, estava um testemunha ali, a gente tem que ver o que está esculpido na lei, principalmente em relação à Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63 diz: o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Lá no Código de Processo Penal, no artigo 186 diz: depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o seu interrogatório, do seu direito de permanecer calado e não responder perguntas que lhe foram formuladas. Parágrafo único. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. A ressalva que eu estou falando que ele estava lá como testemunha. Então, assim, eu entendo que questões, perguntas ali, ele deveria responder, não ficar em silêncio. Entendo sim. E ele pode ter cometido esse crime que eu falei do artigo 342. Tem algumas exceções que podem acontecer, que eu digo referente a isso, se fosse perguntas referentes a processo que ele está sendo acusado ou inquérito que ele está sendo como suspeito, como investigado. Aí sim, nesse caso, surgiu uma pergunta que possa, assim, eu entendo que ele pode exercer o direito de silêncio referente a essa pergunta, mas ficar o tempo todo calado, né? Que eu tive perguntas que eu vi ali que não... Teve uma que eu não lembro qual foi não sei se foi o deputado que perguntou e tudo, quem estava pagando o advogado dele, quem? Ele poderia muito bem responder, ficarei em silêncio. Era o tempo todo assim, ficarei em silêncio. Então isso aí tem que ter uma investigação realmente, mesmo, eu entendo mesmo que foi dado o direito dele de silêncio, mas o direito de silêncio eu não vejo qual foi a amplitude que foi dado lá, não tem como dizer para você, mas eu acho que foi referente a essa exceção que eu estou falando, que for perguntas que possam autoincriminar ele e que ele faça parte do processo. Ou é acusado de algum processo, ou é algum inquérito em aberto, alguma coisa assim. Mas como testemunha, porque é complicado, gente, isso aí. Agora imagine só se sair, abre um leque em relação, por exemplo, a gente como advogado. Imagina só uma pessoa que está no testemunho da acusação, veja só a gravidade que pode chegar, por isso que isso aí tem que ter muito cuidado. Chega a testemunha da acusação, o promotor, pode chegar o promotor, pode chegar, mas isso também pode acontecer até o próprio advogado também de defesa fazer. Na hora que foi ser interrogado, por exemplo, a testemunha de acusação fala, na hora que a defesa vai interrogar a testemunha de acusação, ela pode dizer: permanecerei calado. E o advogado, querendo fazer a ampla defesa, fica até sendo obstinado de fazer. Fica a mesma coisa se o advogado fizer, não responde a testemunha, não estou falando no interrogado, ou o réu, estou falando testemunha. Imagina a defesa, não, você não vai responder pergunta de ninguém, nem do juiz, nem do promotor. Parou a amplitude que isso pode causar. Então essas coisas têm que ser analisadas, tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu digo que ele pode ter infringido aqui o artigo 342. Que foi, eu olhei ali e digo, eu não acreditei naquilo ali, não. Eu não acreditei de jeito nenhum. Assim, analisando, estou dizendo que eu sei, não sou nem de esquerda e nem de direita. Como eu disse, eu faço sim minha cidadania e tudo, mas não pactuo com esquerda, ficar direita. Não. Gosto de falar sobre política e tudo, sou advogado, então estou nesse meio para poder falar política também. Como também eu sou cristão. Então, eu não abro mão dos princípios da palavra de Deus. Então, não puxando para nenhum lado. Eu estou analisando aqui o que foi feito. Então, fazendo essa ressalva aqui, né? Que é uma coisa que pode ser, sim, abrir investigação para ver se ele cometeu, mas é o que o entendimento que eu trago aqui, né? Vamos lá, gente. Só como a gente atua na parte criminal e tudo, como o próprio juiz, o promotor e tudo, ele consegue, ao longo do tempo da experiência com o advogado, identificar pelo comportamento do próprio réu interrogado, que está no interrogatório, do suspeito, a própria polícia também,
Ele consegue, pelo comportamento da pessoa, identificar se aquela pessoa está falando a verdade, se não está. Isso aí ao longo, quando você vai praticando, até quando eu dei aula de advocacia criminal, isso é com a prática. Com a prática você consegue ver, você consegue identificar, né, as contradições e tudo. E ver quando uma coisa é totalmente orquestrada, ensaiada. Então você consegue identificar. Não tem como não. Você consegue identificar, né? E eu sempre digo, a verdade sempre prevalece. A verdade sempre prevalece, né? E não existe crime perfeito, não. O ser humano é imperfeito. Somos falhos, né? Então não existe crime perfeito, não. Então, assim, observei, trazer alguns pontos que eu encontrei aqui sobre o que ele falou lá. Está até no site aqui, vou citar o site www.tw.com. Pode encontrar alguns pontos, porque foi muito, não tem como fazer anotação, porque na verdade eu nem fazer isso aqui. Mas quando não faz para traçar um pouco tudo, aí para não assistir de novo, assistir tudo, porque isso ali tá sendo televisionado, né? Tem que cuidar porque a população está assistindo aquilo, né? Aí trouxe alguns pontos aqui para poder a gente ver aqui, né? Então a gente consegue identificar. Então, assim, no meu ponto de vista, ali, quando eu vi assistirem tanto da parte das perguntas da parte do governo como da oposição ali, eu, no meu ponto de vista, assim, eu não dou muito credibilidade no que ele falou, não. Porque primeiro a gente tem que lembrar que quando você fazer qualquer delação premiada, você tem que provar. Então, o que ele falou ali, gente, foi uma coisa assim que eu vi muito assim, com devido respeito a ele e tudo. Não estou aqui falando, veja bem, gente, eu não estou falando em relação à honra dele, à imagem dele, nada disso não. Mas foi o que foi percebido, transpareceu na forma que ele falava e tudo que eu disse. Não tem como isso aqui ser verdade, não. As perguntas eram tão objetivas, que eu olhei assim, eu digo, a gente via, ele fazia, Bolsonaro, foi Bolsonaro. É aquele negócio tão assim, que a gente via que parecia uma ensinação ali. Foi todo aqui, as perguntas vai ser assim, porque assim, tem questões ali que era de forma subjetiva, assim, para ele poder explanar ali, trazer a questão. Veja, gente, veja só, isso é fato. Quando você tá na verdade, você não tem medo não de falar, não. Você tá falando ali a verdade. Qual é o medo que você tem? Qual o medo? Quando a oposição chegou a fazer pergunta, que seria quase. Eu tenho quase certeza ali, não vou dar uma certeza, uma quase certeza. Tinha perguntas que o próprio governo, a bancada do governo fez para ele, eles replicaram lá e ele foi ficar em silêncio. Então tinha perguntas ali que precisava de uma forma bem subjetiva assim para poder explanar. Então era tão objetiva ali, meu amigo, que eu achei fantasiosa demais. Então assim, no meu ver, não tem como aquilo que ele falou ali ser verdade, pelo que eu percebi ali no cenário e tudo. Foi algo que assim como se tivesse sido assim teatral. Entendeu? Vamos falar assim, você responde assim. Vamos falar assim, você responde assim. Entendeu? Então eu vi muito, ia dar aquele negócio enfático sempre para poder colocar o ex-presidente, né, como um criminoso, que arquitetou tudo, né? E ele foi só uma ferramenta para poder fazer, né? Achei muito estranho que não foi até à toa que parece que depois no outro dia a Polícia Federal chamou ele de novo para ser interrogado de novo, porque ocorreu contradições. E lembrando, tem que se provar. Então, mesmo que ele faça uma delação premiada, não é só. As são meras alegações. Tem que comprovar, né? E outra coisa que eu chamo a atenção eu acho muito infantil, assim, no sentido, porque assim, como eu digo, quando a gente está atuando na parte criminal, a gente consegue ao longo do tempo conhecer a mente do criminoso, principalmente quem vive na seara da corrupção e tudo. Então, assim, no meu ver, é muito ingênuo quando ele acusa que o ex-presidente fez isso, porque é muita ingenuidade.
o ex-presidente como tanto tempo na vida pública fazer daquela forma que ele falou. Não tem como de jeito nenhum. Mais corrupto que faz não fazeria daquela forma de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiramente, ele, antes de falar com ele, uma pessoa que é corrupta e tudo, já queria investigar da vida dele já. Para saber quem era ele, que ele fazia parte e tudo. Aí você acha que ele, que atua contra o ex-presidente Bolsonaro, atua contra a esquerda, sabendo que ele foi da esquerda e tudo, fazer acordo com ele, sem saber quem é ele, quem era tudo, para ter conversa, chamar. Não, gente. Isso aí não entra na minha cabeça nenhuma pessoa que é corrupta faz isso. Primeiramente, ele investigar a vida dele. Segundo, acha que ele fazer encontro, que parece que teve só um, que eu esteja enganado aqui, foi só um encontro com o ex-presidente no Planalto. Você acha que o presidente Bolsonaro ia trazer ele no Planalto, sabendo quem ele era, que ele poderia fazer tudo isso? Não ia, gente. Não ia. O encontro com certeza ia ser escondido em outro lugar. A pessoa que é corrupta não faz isso, não. Não faz. Eu sei que, quando digo crime, não é perfeito. Mas não faria isso dessa forma de jeito nenhum. Pagamento. Tu acha que ia transferir para a conta dele pagamento e tudo? Simplesmente eles vestem mais em pagar em espécie. Chegar e pagar em dinheiro, e em lugares que ninguém conhece, de forma mais oculta, às vezes até de surpresa, sem ele saber, chegando com o pagamento. Então, assim, são muitas coisas assim que muito duvidosa, que não gera credibilidade. Então, não gera credibilidade. Então, assim, pelo que ele estava falando ali, por isso que eu digo assim, no meu ponto de ver, eu não acredito em nada do que ele falou. Eu não acredito. Não estou perdendo. A mesma coisa seria ali, gente, se, por exemplo, eu vou trocar aqui as partes. Se fosse acusando o atual presidente. Eu seria a mesma coisa que eu estou falando aqui, enfático. O que ele está falando de Lula é mentira. Eu não acredito que ele está falando, não. Não dá credibilidade do que ele está falando, não. A gente vê a forma do que ele está falando. Isso transparece. Não tem como, não. Não tem como, não. E a pessoa que realmente vive na corrupção não faria dessa forma, ter encontro como ele disse que teve aqui. Não faria. E outra, é o que me faz uma pessoa de ser hacker, não ter praticamente nada para comprovar. Não tem como não, gente. Não tem como, não ter uma gravação. Não duvido não, assim, vou botar 99% e 1% de não ter sido. De realmente que teve esse um encontro com o ex-presidente, ele ter gravado a conversa, e na conversa, simplesmente o presidente, quando soube qual era a intenção dele, disse, não compactuo com isso. Eu não duvido nada. E ele não pode apresentar essa gravação, porque se ele apresentar, vai contradizer tudo o que ele falou. Eu não duvido ter essas conversas. Né? É 99%. Estou dando aqui uma suposição. Porque não tem como não, gente. Não tem como. Você não tem uma gravação, você não tem uma prova. E é como fosse assim. Vamos tentar colocar ele lá. Não sei o que está acontecendo. É o que está transparecendo. Como ver que não consegue incriminar, não consegue buscar algo que ele tem, por exemplo, é corrupto e tudo, é tentar armar alguma coisa para tentar, pode ser até para ofuscar alguma coisa, mas não está conseguindo, porque ele parece que não está conseguindo encontrar nada que ele é corrupto, que o ex-presidente é corrupto, entendeu? Então eu acho que pode ter visto ele questionando a urna e tudo, que hoje até é um pouco perigoso você questionar e sair, porque mesmo que você não concorde que a urna é 100% confiável, entendeu? É complicado você falar, é complicado. Porque você pode, de repente, nada está sendo investigado, porque diz que não é confiável, você ser investigado, né?
que é contra a democracia, as instituições, tal. Aí começa. Aí vai chamar você de golpista, não sei o quê. Tá complicado, gente. Tá complicado você falar. Se você dizer que é a favor a voto impresso, é complicado. Tá tudo, porque tudo tá sendo aí, né? Então eu não vejo credibilidade no depoimento dele, né? E eu vou mais além. A forma que ele ficou em silêncio nas perguntas da oposição mostrou que ele estava mentindo. Olha só, o silêncio dele foi tão enfático aí que a pessoa percebia pela forma dele, pela expressão dele. Você pode pensar uma pessoa que estuda expressão comportamental. A conduta dele viu logo que ele estava mentindo, que ele não estava se falando a verdade, entendeu? Tô supondo, gente, aqui, eu não tô acusando ele, nada não, para depois dizer que eu acusei ele. Então deu mais credibilidade dizer que ele estava mentindo, ele ficar em silêncio, do que ter falado, porque era para ter falado. Agora o medo, ele não estava falando a verdade. Quem fala a verdade a gente pode se calar não, gente. A verdade tem que ser dita. Independente, se cometeu corrupção tem que ser punido. Tem que ser investigado e ser punido. Não pode não. A lei não pode passar a mão na cabeça de ninguém não. Independente de quem for. Então, se eu estou na verdade, por que eu vou ficar calado? Então, transpareceu mais que ele não estava, ele ficando calado, ele estava desmentindo o que ele falou quando respondeu lá com a bancada do governo. O negócio foi tão objetivo ali as perguntas, e eu vendo assim, gente, senador, olhe, não sei o que, tá vendo o ex-presidente fazendo aquele negócio. Eu dizia logo assim, o presidente pediu isso, foi isso mesmo que o presidente pediu, você está confirmando, então ele fez isso aqui, olha, veja só. Olha, você está fazendo uma acusação, dependendo de quem for. Dependente de quem for. Independente de quem for. Ó, você está fazendo uma acusação, o ex-presidente, você pode, como ele está cometendo um crime aqui, dar uma advertência a ele. Porque a gente quer saber a verdade. E nada já com acusação para já confirmar que realmente o ex-presidente fez. É complicado, gente. Eu, a senador, vou nem querer entrar nisso porque é complicado. Aí, vamos lá. Ele diz aqui em algum ponto que foi a pedido para criar código de fonte falso. A CPI, Delgado tem sido aconselhado em uma reunião com assessores de campanha de Bolsonaro a criar um código fonte falso no intuito de falsificar provas de que a urna eletrônica seria vulnerável e passiva de fraude. Segundo disse, a intenção era anular as eleições e convocar uma nova votação. Veja só, gente, isso aqui tem que ser comprovado, né? Se diz que tem que ser comprovado, tudo tem que ser comprovado. Gente, mas não entra na lógica de jeito nenhum. O ex-presidente Bolsonaro, a pessoa sabendo quem é ele, aonde ele atuou e tudo, fazer uma coisa dessa aqui. É uma coisa utópica. Para mim, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Até uma pessoa que é corrupta não faria uma coisa dessa assim. Marcar uma reunião com assessor e tudo, junto com ele e tudo para poder fazer. Até ele diz aqui, abre aspas, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque tem como finalidade enganar, colocar dúvida na eleição. Veja só a que ponto isso aqui. Amigo, isso aqui é fantasioso. Eu não dou, né? Ele não tem como comprovar isso aqui, não. Ele não tem. Eu vejo assim, quase 99% aqui que ele não vai ele vai conseguir comprovar aqui, não. E eu acho que isso aqui não foi feito, não. Pelo que ele falou lá, que estava transparecendo lá, gente. É isso que eu estou vendo, porque só o seu comportamento você responde. Pelo seu comportamento você consegue responder isso aqui. Aí você acha que o ex-presidente ia se juntar com ele, tudo, antes aqui das eleições, para poder fazer isso aqui, para criar um código-fonte. Veja só a amplitude aqui que ele está fazendo aqui. E é só porque só é comprovado aqui, se comprovar, que teve um encontro só com esse presidente. Cadê as outras pessoas? Cadê as outras pessoas na reunião? Quem eram as pessoas que estavam nessa reunião? Tá entendendo, gente? A amplitude disso aqui. Não tem como dar credibilidade de jeito nenhum. Não tem como.
Não tem como. E ainda mais criar a custa para criar um código para poder. Não tem como isso aqui. Ia ser desmentido aqui rápido. Esse código-fonte. Como é que a pessoa vai criar um código-fonte? Isso ia ser desmentido rápido. Rápido, rápido, rápido. Não tem como não. Aí afirmar aqui também que ela afirmou que o presidente ia dar um perdão presidencial a ele e emprego. Veja só como ficava nítido isso aí. Olha só a lógica. Ele faz, o presidente vai, ele faz tudo isso aí que aconteceu que ele está alegando. O presidente dá um perdão para ele, emprego a ele. Não ia ficar na cara não, gente, que o ex-presidente ia estar envolvido nisso aí não. Olha só a fantasia que é grande. Até um menino de 12, 13 anos, quando viu esse negócio desse aí, lendo o negócio dele, ia matar na hora. Não, o presidente está no meio. Isso aí o presidente está no meio. Como é que o presidente vai dar um crime, a pessoa cometer um crime desse, grave, para dar um perdão para ele e mais um emprego? Gente, não tem lógica. Não tem lógica isso aí. Não tem lógica de jeito nenhum. Desculpa a risada, mas não tem lógica isso aqui. Aí ele botou também relatório do Ministério da Defesa. Delgado disse ainda ter orientado os técnicos do Ministério da Defesa que elaborassem um relatório oficial sobre as urnas eletrônicas. O documento entregue ao TSE em novembro de 2022 não revelava nenhuma fraude, mas pedia ajuste no sistema eleitoral que havia sido rejeitado tecnicamente por órgãos de fiscalização. Gente, isso aqui com certeza isso aqui não, não é uma credibilidade. E você segurou muito tempo. Não aconteceu. Isso aqui eu não dou nenhuma credibilidade nisso aqui não. Dizer que ele se reuniu com o Ministério da Defesa. Não, é cada utópico aqui que eu digo. Até tem abre aspas que ele falou. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada a menos e nada a mais. O relatório, meu amigo, não tem como não. Aí falou também em relação às ações contra o ministro Alexandre de Moraes, do mandado, relação também tudo. Que disse que Zambelli teria lhe entregado o texto de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que não tem como, gente, ele comprovar. Como é que ele vai... Eu vejo umas coisas assim tão utópicas. A deputada, abre aspas, que a deputada me enviou um texto pronto, eu corrigi alguns erros e constitucionalizei, publiquei a decisão, ela me enviou o que fez e eu não sei, declarou. Gente, eu vejo assim, não tem como. Isso aqui, ele respondendo a base do governo de forma objetiva. Não tem como, gente. Isso aqui não tem como. Eu não dou nenhuma. Eu não tô aqui para esquivar nada, mas eu não dou nenhuma credibilidade, não. Principalmente quando eu vi pelo comportamento dele. Gente, quando a gente tá com a verdade, a gente tem medo de responder nada. Isso é fato. Eu sempre digo para meus clientes. E também quando dou aula da advocacia criminal, meus alunos, eu digo, a verdade prevalece. Diga a verdade. É a verdade. Mesmo que a verdade seja assim, não tenha medo de responder não. Fale a verdade. Fale a verdade, gente. Eu já vi tanta situação que aconteceu em audiência só por falar a verdade. Então não tem como, isso aqui não tem não. Assim, o que eu posso ver, né, disso tudo aí, né? Aqui, gente, eu não estou aqui acusando ninguém, não estou acusando ninguém em relação a isso aí, né, porque é tão fantasiosa isso aí que eu vejo, né, é tão assim, fora do normal, fora da curva que a gente fala que não tem como, e principalmente como isso foi exposto, né, isso foi exposto. Não tem como o ex-presidente ter se aliado. Não vejo isso aqui. Não vejo isso aqui. Principalmente não conhecendo quem é a pessoa. Como é que você vai se envolver com a pessoa que sabe que comete crime e ainda mais é contra a ideologia dele? Porque ele é de esquerda. Aí vou me aliar que sabe que o que pode acontecer. Não tem como. O que eu vejo aqui no cenário.
Aqui, o que eu vejo que pode, assim, ter acontecido, eu acho, assim, trazendo algumas informações. Não tinha como, assim, botar ele como corrupto, tá trazendo alguma coisa, porque, assim, quando traz corrupção, gente, você suja a imagem da pessoa. Então, quando a pessoa é condenada, se comprova que você é corrupto, que no caso do ex-presidente não tem nenhuma condenação, não tem nada que ele cometeu corrupção. Então, você suja a imagem daquela pessoa. Então, não sei se alguém preparou, alguém fez, não tem como. Isso aqui são coisas, suposições, não tem como você. A gente vai vendo assim, querendo montar um quebra-cabeça para ver o que estava acontecendo. E viu que assim que o ex-Bolsonaro falava muito das urnas eletrônicas, como a gente perguntava a ele se ele confiava nas urnas, tinha muitas perguntas assim. Então acho que foi um caminho assim para tentar, não sei se tentar derrubar ele, alguma coisa assim desse tipo, que pode ter acontecido, gente, assim. Ele é uma pessoa acessível. E a pessoa que trabalhava junto com, assim, tinha muito contato com ele, era a Carla Zambelli. Então, ele pode ter chegado, ter assim, claro, ter edificado assim, mas ninguém sabia quem era ele de verdade. Eu queria conversar conversar com o presidente e tal, pra gente ver, conversar sobre o sistema eleitoral, não sei o que e tal. E o presidente pode ter visto, não, vamos conversar, para saber o que é que ele quer e tudo. E na hora que eu acho que, quando vai, acho que o único fio de meada que teve aí foi quando eu acho que você teve algum encontro com ela e Carla, só nesse instante, meu amigo, para criar várias narrativas, tá entendendo? Aí eu começo a criar uma história, eu me encontrei com ela, eu fiz assim, aí não teve transferência, mas não foi transferência que ela fez, foi outra pessoa, mas foi amando dela. Não sei, tá entendendo? Começa a criar algumas narrativas e você não consegue provar. Você não traz provas, porque é narrativas. Quando você faz narrativas, você não consegue provar. Não tem como você provar. Você só consegue provar algo de fato que aconteceu e você tiver prova. Se não tiver, não tem como você comprovar. Hein? Pode ter acontecido esse encontro. Tem acontecido esse encontro com ela. E dessa meada aí começou a criar narrativas. Ó, tive encontro com o presidente Bolsonaro no Planalto. Eu acho que quando eles souberam realmente a intenção dele, eles cortaram logo. Ó, não compactuo com coisa errada, não compactuo com algo ilegal, não compactuo, pronto. Aí viu que falhou, né? Aí começou a criar narrativa. Pegou essa parte que aconteceu do encontro e começou a criar narrativa. Ó, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Não tem... Aí a pessoa não tem uma gravação. Não... Gente, como é que você vai fazer isso aí? Você não grava nada, você não documenta nada, você... Tá vendo? Aí não tem como você alinhar aí pontos e dar uma credibilidade, pelo menos a forma que é exposto. Entendeu? Aí é complicado. Entendeu? É complicado assim você tá. Eu não tô aqui denegrindo a honra dele, a imagem dele, nada disso não, gente. Eu dou assim um parecer, assim, não nem um parecer, desculpa assim. Realmente não vou dizer chamar uma opinião, mas pelo que tudo aconteceu. E isso que eu falei, essa parte da história, né, que tem que criar a narrativa assim, pode ser algo também que tem acontecido também, não estou dizendo que aconteceu, que foi tudo planejado, tudo arquitetado para poder fazer isso aí, para poder... Não estou dizendo isso, mas pode ter acontecido, né? Isso só alguma coisa, suposição e tudo, mais nada para poder incriminar ele. Mas não tem como ter uma credibilidade em relação a isso que aconteceu na CPI. Gente. Então, esses pontos aqui que eu quis trazer um pouco para vocês aqui, entendeu? E principalmente essa parte aqui em permanecer em silêncio. Isso aí, só ele permanecer em silêncio, pelo que eu vi, né? Já para mim tira toda a descredibilidade dele. Do que ele falou e respondeu à bancada de governo. Né? E eu vejo deputados perguntando lá da bancada do governo, perguntando, gente, já quase devia dizer assim, olha, você está aqui, você pode responder, dá uma dura mesmo, porque, gente, isso aqui é grave, você apontar um crime para uma pessoa, isso é grave, independente de quem for, se fosse Lula, Bolsonaro, quem for, gente. A seriedade tem que prevalecer disso aí. A ética tem que prevalecer, independente de você ter uma ideologia diferente do outro, tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado isso aí.
Então, esses aqui são uns pontos que eu quis trazer para vocês aqui, né? Sobre a dele aqui, mas que, para meu ver, repito, não quero ser muito redundante, não me deu muita credibilidade, não, do que ele falou, não. Deu mais credibilidade ele ficar em silêncio. Então, agradeço também a sua opinião aí de vocês, deu um feedback aí, né? Mas foi isso aí que eu tenho para passar para vocês. Tá ok? Independente de gente aqui de partido, nem esquerda nem direita. Sempre eu digo, como eu sou cristão, né? Eu digo, meu partido é Cristo, minha pátria é o céu. É Deus, né? É Deus. Então, eu vejo que tem muita intriga sobre isso e as situações que estão acontecendo, né, no nosso Brasil, né? O Brasil está sangrando, gente. Então a gente tem que estar orando, joelho no chão, gente. Joelho no chão, orar, orar, orar. Eu oro pelo atual presidente, eu oro que Deus venha tocar no coração dele, dar um espírito de arrependimento. Eu oro pelo ministro Alexandre de Moraes, tenho orado por ele, pela família dele, né? Que Deus venha quebrantar o coração dele, que venha mostrar um espírito de arrependimento. A gente não é perfeito, né? A gente tem que fazer é orar, orar. Eu sei que vai na hora certa. Deus nunca falha, gente. Deus nunca falha. Na hora certa, sempre quando eu estou ministrando uma aula, eu sempre digo, Deus é perfeito. Na hora certa vai chegar, a verdade vai prevalecer. Não tem como nada que fique impune. Não tem. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. O que a gente tem que fazer é abrir a boca, né? Proclamar o evangelho e orar. Orar por essas vidas. Orar por todos os ministros do Supremo, todos os deputados, senadores, pelo atual, mesmo você não concordando com o atual presidente, mas orar pela vida dele. Ore pela vida. Tá certo, meus amados? Mas que vocês gostaram um pouco dessa exposição aqui. Deus abençoe vocês.